Você acredita em profecia? A gente está numa geração onde ou as pessoas acreditam cegamente na profecia, seja de onde ela vier, ou as pessoas ignoram-na totalmente. As profecias, ignoram-nas, né? E a pergunta é essa: você crê que Deus continua falando por meio de indivíduos com suas visões? E uma primeira parte da resposta é que, você crendo ou não, Deus é Deus e Ele fala com as pessoas. A gente não pode idolatrizar os eventos bíblicos para fugir de Deus. Deus falou com Moisés, Deus está falando com Josué, Ele fala com as pessoas. O nosso problema é que a gente é muito misticista, né? Que a experiência mística ela é verdadeira, mas o que o misticismo faz? Não preciso de informação nenhuma porque Deus fala comigo. Eu sei de tudo porque Deus falou comigo diretamente. Deus falou com você, mas você não pode deixar de entender que você continua sendo um ser humano. Que até quando Deus está falando com você, você pode estar fazendo uma leitura totalmente errônea disso. É o que nós vamos ver daqui a pouco, em mais um trecho do livro de Josué. Mas, junto com a meditação que vamos fazer aqui, a gente precisa pensar um pouquinho nas profecias sobre o momento atual do país. Dentre tantas que tem aí na internet, tanta coisa foi falada sobre o que está acontecendo atualmente no país, e aqui eu estou falando de profecias emitidas por pessoas cristãs, gente sincera que busca a Deus, que foi acordada de madrugada, tiveram visões, e muitas dessas foram publicadas na internet e estão sendo mal discernidas por algumas questões que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas um dia desses eu estava conversando com uma colega de trabalho, serva do Senhor, que tem esses dons de profecia, e ela falando comigo, né, tentando defender as sandices do atual governo, e ela falou, não, eu sei disso tudo porque o Senhor falou comigo, eu sei que é assim, porque Deus quer assim, etc. E aí eu falei com ela, olha, eu não duvido das visões nem das profecias. Agora, até a palavra de Deus deixa bem claro que o profeta pode estar enganado na interpretação do que ele está fazendo. Se você pega, por exemplo, o profeta Ezequiel, o gabaritado profeta Ezequiel, ele falou coisas tão preciosas acerca de Jesus, que se ele visse Jesus mesmo, 400 ou 500 anos depois das profecias dele, ele ia mandar matar Jesus. Que Jesus é esse? Que toca no imundo, que anda com publicanos e pecadores? Na minha profecia dizia que ia ser tudo o contrário disso, porque ele estava falando de arquétipos, de simbologias, de santidades e não de práticas necessariamente. Aí ele dizia para minha colega de trabalho que Jesus, que o profeta Ezequiel, ele se enganaria. Por isso que quando Deus dota alguém de profecia, com dom de profecia, ele também tem esse exercício de defender esse alguém dessa profecia, em alguns aspectos, porque o cara está sendo profeta, mas ele está sendo limitado em muitas questões do que ele está profetizando. Né? Quantas coisas eternas os profetas profetizaram, eles não conseguiam entender que ali se estava tratando de coisas eternas. Para uns Deus fala, igual ele falou com Daniel, olha, levante-se, vai descansar, você vai ver até o fim dos seus dias, isso vai se cumprir bem depois. Para outros Deus não falava nada, e eles ficavam com aquela sensação de que aquilo ia acontecer já, ali, e aí existem coisas que eles falaram que estão longe de acontecer, porque Deus é Deus, Ele se manifesta em toda a sua divindade, mas os profetas são pessoas limitadas, deveriam ter a humildade em relação a isso. Por isso que na Bíblia não tem endeusamento de dons espirituais. Né? Os profetas tendem a achar que só porque parece que Deus fala diretamente com eles, que eles não precisam de mais nada. Nada disso. O que a gente vai ver é que a profecia ela é um dos dons espirituais. Não existe profecia verdadeira, autêntica, que não venha cercada também da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento humano. Se você for olhar, por exemplo, no livro, na classificação bíblica, vamos chamar os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, que escreveu também as suas lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 4 ditos profetas maiores eram homens de muita ciência, de muito entendimento, de muito estudo. O profeta Daniel foi encontrado entre os sábios, então ele tinha experiências místicas, mas ele não era um misticista. Isaías entendia de poesia, de política, de cultura, de tudo quanto é coisa. Um dos textos mais belos das Escrituras está ali nos originais do profeta Isaías.
Você pega o profeta Jeremias, que estava ali naquela urgência profetizando coisas que pareciam só coisa ruim, e aí ele tem a arte de escrever uma lamentação com toda a poética hebraica. Então, profecia que não passa pela ciência, pela filosofia, que não vai por esses territórios, é revelação limitada, né? E até os ditos profetas menores, né? O Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são chamados profetas menores porque eles tinham poucos escritos, mas até eles tiveram que ter no mínimo um letramento para registrar as suas profecias, ou tiveram de se acercar de pessoas que escrevessem isso que eles estavam vendo. Então, não existe profecia sem conhecimento, não existe profecia sem uma busca diária do conhecimento do Senhor, que passa pela comunhão com Ele, mas passa também pela intelectualidade acerca dessas coisas. A gente não pode se prender ou na intelectualidade ou na mística, mas não existe profecia sem essas coisas. Por isso que o Paulo vai dizer que a uns Deus deu dons de profecias, a outros a palavra do conhecimento, a outros sabedoria, a outros dons de governar. Ou seja, não tem dom maior e nem melhor, existem dons e todos os dons, cada um vai precisar de todos os outros para serem tais, né? Isso é que é a profecia. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu queria que você desse uma olhadinha nessa profecia dessa irmã, dessas muitas sobre o momento atual do Brasil. Dê uma olhadinha nessa profecia. Sou pastora Dulce Sunderur, falo aqui de Cariacica, Vitória, Espírito Santo. O Deus que eu sirvo me levou a um lugar aonde eu nunca imaginava. Diante dessa Bíblia, diante desse Deus, diante da minha salvação, a experiência que eu tive durante muitos anos de cristã, serva de Deus, eu nunca passei. Eu quero dizer para você que eu estava dentro da cozinha da minha casa, na mesma hora, e eu senti que Deus queria algo de mim. E é esse Deus que me arrebatou dentro da minha cozinha. E Deus me levou, irmãos, num lugar. Eu saí da cozinha e fui arrebatada, levada para um lugar qual eu nunca vi na minha vida, aonde tinha mais homens, muitos homens, homens de todo tipo, de toda cor, ali de toda nacionalidade. Tinha ali alguns políticos, alguns empresários, pessoas de outros países, estava tudo agrupado naquele lugar. Via mulheres também, e eu ali querendo dizer: Deus, o que é isso? O que é isso? Irmãos, imediatamente eu vi no meio daquela multidão de pessoas ali, daquele grupo grande, eu vi um homem no centro daquele grupo. Irmãos, é diante desse Deus, eu vi aquele homem, e aquele homem com uma mala pequena, e cada um daquelas pessoas que vinham davam dinheiro naquela mala, naquela bolsa daquele homem. Irmãos, e aquela bolsa ia se transformando numa bolsa enorme, e aquele homem ia crescendo, ia ficando grande, maior do que todo mundo que estava ali. E eu dizia: Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Para mim, eu tinha viajado para outra terra imediatamente. Irmãos, é inédito como você serve a Deus, tu sente Deus sim. Irmãos, e aí eu vi aquele homem, todas aquelas pessoas que estavam ali, amados, encheram a bolsa daquele homem de dinheiro, e aquela bolsa foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando aquela bolsa estava de um tamanho incrível, irmãos, é diante desse Deus que eu sirvo. Aquele homem foi crescendo, ficando grandão, e depois eu vi, irmãos, a olho nu, como você está vendo esse vídeo, como eu estou gravando esse vídeo, eu vi claramente duas asas crescer naquele homem, asas pequenas. E eu via quando aquele homem num voo só, sem avião, sem nada, ia para fora do país. Irmãos, e quando aquele homem ia, eu era arrebatada com ele também, mas de longe. E eu vi aquele homem indo para um lugar muito, mas muito longe do Brasil, fora do Brasil, num país estranho. E quando aquele homem chegava na porta, eu chegava próxima à porta também. E o meu Deus mandava eu dizer isso para a igreja:
Irmãos, quando aquele homem chegava lá, meu Deus, quando aquele homem chegava lá, eu via quando a porta se abria e um ser estranho pegava aquela mala de dinheiro. Irmãos, eu fiquei, Deus, o que tu quer de mim, Deus? Eu sou tua filha, o que tu quer? Para que tu me trouxe aqui? E eu com intimidade com Deus e ouvindo a voz de Deus claramente no meu ouvido. E quando aquele homem falou assim, olha, eu vi, eu como ministra do meu Deus, eu vi claramente aquele homem dizendo assim, olha, destrói o Brasil. E eu disse, meu Deus, você está bem pago, destrói o Brasil. Destrói os crentes na terra. Destrói tudo. Se tu não fizer, eu venho pegar a devolução do nosso dinheiro. E eu dizia, Deus, o que é isso, meu Deus? Me volta para minha casa, Senhor. Irmãos, olha, daqui a pouco aquele homem fechava-se as portas. Aquele ser lá dentro pegava aquele dinheiro. E ele dizia, ó, faz tudo o que eu te mandar. Amados, aquele homem voltava no ar. E eu vinha seguindo aquele homem, meu Deus, seguia, me trazia aquele homem. E aquele homem, irmão, diante do Senhor Jesus, e aquele homem entrava justamente, eu via ele encostado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu via ele ali, com ele. E o Senhor dizia, filha, ver mais. Eu dizia, não, Senhor, eu não aguento. Eu quero dizer para você, sim, que eu fui covarde em não fazer esse vídeo. Desde quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, desde quando aconteceu aquela tragédia dos meninos queimados lá no Rio, daquelas enchentes, dessa guerra na Venezuela. E Deus dizia, ai de ti, se hoje não abrir a boca e falar para o meu povo. O Senhor mandava eu dizer para as igrejas na terra que agora é hora de união. Rótulo não leva ninguém ao céu e que Ele vai permitir Satanás mais uma vez fazer algo. E eu dizia, Senhor, por que esse homem está perto do presidente? E ele dizia, olha, aí ele me mostrava aquele homem, irmão, se eu for aí em Brasília, onde for, eu reconheço essa pessoa, sim! E aquele homem, pelas costas do presidente, ó, tá acontecendo isso e isso, parabéns, tá surgindo resultado. Quando alguma coisa boa acontece, ó, cuidado, vamos aí pegar nosso dinheiro de volta. Irmãos, eu fiquei estarrecida. Agora que você voltou, eu deixei essa profecia resumida, se você quiser ver na íntegra, vai estar aí na descrição. Eu quero que você, antes de eu falar sobre a profecia, que você medite comigo aqui, ó, na palavra de Deus, em Josué, no capítulo 5, dos versículos 13 ao 15, uma experiência mística que o Josué teve. Diz assim o texto: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. É importante a gente observar algumas situações nesse pequeno trecho, que é quando Josué estava para tomar Jericó com o povo de Israel. Mas essa experiência mística que Josué teve, ela nos traz muitas questões que se referem tanto à profecia que você acabou de ler, quanto à nossa mística em Cristo como um todo. Porque olha só, ele tem uma visão, aí, como eu ia dizendo a vocês, as profecias ou as experiências místicas, elas são verdadeiras.
E a palavra de Deus nos permite discerni-las, elas são para ser discernidas, né? Elas podem ser verdadeiras, mas isso não quer dizer que elas estejam sendo bem discernidas. A gente vê isso, por exemplo, no finalzinho do versículo 13, quando Josué chega para o anjo e fala assim: você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Quer dizer, ele estava tendo uma experiência real com Deus, estava com Deus ali na frente dele, mas ele não conseguiu entender a própria visão. Porque profetas são humanos, eles vão ver coisas verdadeiras, mas a gente não pode garantir que eles as estejam interpretando com a fidedignidade que elas exigem, né? Por isso que ele pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o Josué vai responder. E é interessante também que quando o anjo responde a ele, ele fala que ele é o príncipe do exército do Senhor que acaba de chegar, e Moisés o adora. E aí nós temos aí dois degraus que Josué consegue subir. Primeiro, ele discerne que aquele ser que está com ele não é um demônio. Não é verdade? O ser que estava ali diante dele não era um demônio, não era um inimigo, não era nem um ser humano, mas também não era um ser do mal. Mas ele não consegue discernir que aquele ser que estava falando com ele era o próprio Jesus pré-existente em pessoa. Ou seja, ele sai de uma cova, não é um demônio com quem eu estou falando, nem é um inimigo. Mas ele não consegue sair da outra, ele acha que é um anjo. Ele não conseguia entender que aquilo é Deus em pessoa, ele não tinha nem meios na época para discernir isso. Então o que ele faz? Como não é um ser do mal, me falou que é alguém do exército do Senhor, eu vou adorá-lo. Aí ele adorou alguém que na visão lhe parecia ser chefe do exército do Senhor. Só que nós sabemos, a gente vai ver isso, por exemplo, no 6 do capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 6, a gente vai ver que era o Senhor mesmo falando com ele, era Deus em pessoa, o Cristo prefigurado, né? Então, como Josué deu conta de saber que aquele ser não era um demônio, mas ele não deu conta de saber que aquele ser era o próprio Deus em pessoa, o mesmo que aparecera a Moisés, a Abraão e a tantos outros, aí Deus dá uma dica para ele: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Nos dando a entender também que no momento da profecia, dependendo do discernimento do profeta, às vezes é necessário que critérios específicos e momentâneos sejam tomados. Porque ele discerniu que não era um demônio, mas também não tinha discernido que era o próprio Deus em pessoa. Aí Deus fala assim: olha, tira a sandália dos seus pés, que você está em terra santa. Para ele discernir que ele estava falando com alguém que era necessariamente o criador dele, né? Por que foi importante isso? Porque quando você vai ver em outros momentos, os desejos de Deus não é fazer essa separação, respeito ao chegar perto de mim. Jesus veio aqui dizer que Deus é o nosso Pai, Ele nos quer no seu colo, Ele quer intimidade conosco, Ele nem quer que você tire a sandália dos seus pés para estar perto dele. Mas nesse momento específico, onde o profeta não estava conseguindo discernir a experiência mística, aí valeu esse critério que era específico e temporário. Tire a sandália dos seus pés, né? E aí o que a gente faz? A gente começa a transformar isso em doutrina. Então Deus é santo, você respeita, aí o respeito vira distância. Não, o respeito tinha que virar intimidade, só que não neste momento, né? Para você entender quando é que os profetas não conseguem discernir a própria experiência, né? E aí, amém, o Josué tira a sandália dos seus pés e vai conversar com o anjo. E aí no versículo 2 a gente fica sabendo que esse anjo, o príncipe do exército, era o próprio Senhor, né? Quando o Senhor vai falar para ele: eu te entreguei nas mãos desse povo. Mas o que eu quero meditar com você aqui é interessante porque naquele momento o anjo se deixou adorar. Porque o anjo era o próprio Deus em pessoa. Anjos de verdade, que não são o próprio Deus em pessoa, eles não se deixam adorar. Você vai ver isso, por exemplo, em Apocalipse 19, versículo 10, quando o João ouve muitas coisas do Senhor, e aí de repente ele vê um ser perto dele e ele prostra para adorá-lo. Aí ele fala assim: não, pode levantar.
adora a Deus. Eu não sou Deus, eu sou um conservo teu. Eu sou alguém que estou guerreando com você no outro plano, mas eu não sou Deus. Ele até termina o versículo lindamente falando, porque Jesus é o espírito da profecia, né? Eu não me lembro a frase exatamente, mas mostrando o seguinte, que o espírito de toda profecia é Jesus. Ou seja, ele não estava ali para tomar o lugar do senhorio de Jesus, por isso que ele não aceitaria a adoração. Então por que esse anjo aqui aceitou a adoração? Porque nesse momento o Josué estava adorando nada mais nada menos do que a Deus, que ele ia ficar sabendo mais na frente. Está vendo? Outra falta de discernimento que o profeta pode ter na própria experiência. É importante a gente entender, então, que a profecia ela é maior do que o profeta. Quando você tem uma experiência mística, você está falando com Deus, igual Josué estava aqui falando com o príncipe dos exércitos, que era o próprio Senhor dos exércitos, ele não estava tendo discernimento total daquela experiência. E o profeta deveria ter humildade de entender isso. Olha, eu vi coisas inexplicáveis. E até quando Deus manda o profeta dizer alguma coisa para alguém, ele tem que sempre ser humilde e não colocar a opinião dele na frente. Ó, eu vi isso, o que é eu não sei. Porque senão a gente vai cair no que a gente está caindo no Brasil, né? Muita gente viu antes de 2018 o Congresso esfarelando, o Supremo Tribunal Federal sendo atingido, viu terremotos em Brasília, prédios caindo, casas afundando, tsunami. E aí algumas pessoas tinham cuidado de falar, olha, eu não sei se isso é literal, mas foi o que eu vi. Porque o que a gente está vendo, na verdade, é algo de origem espiritual. Vocês não estão vendo, não, os poderes sendo confrontados? Né? Então o profeta precisa saber que a profecia é maior do que ele. E ele tem que ter humildade para entender isso, que ele não vai ter total consciência de tudo aquilo que ele viu. E ele precisa repassar isso com toda a humildade. Né? Segunda coisa que eu já falei para vocês, é bom enfatizar, que profecia nenhuma vai ter valor sem que ela tenha também junto a sabedoria e os outros dons espirituais. Né? Ela é um dos dons, não é o maior dos dons. O que eu queria dizer para você, para a gente encerrar a nossa pequena meditação, é que a nossa irmã em Cristo, do vídeo que você acabou de ver, ela, por exemplo, ela tem uma visão de que o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele está agindo sob influência maligna. E isso foi o que Deus mostrou para ela. Mas como é que ela interpreta? Ai, vamos orar pelo presidente, que ele está sendo oprimido pelo mal, ele não consegue trabalhar porque o diabo... Não, não foi isso que Deus mostrou para ela. Você viu no vídeo. Vejamos de novo. E aquele homem entrava justamente, eu via ele encostado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu via ele ali, com ele. E o Senhor dizia, filha, ver mais. Eu dizia, não, Senhor, eu não aguento. E eu dizia, Senhor, por que esse homem está perto do presidente? O que Deus mostrou para ela é que o governo Bolsonaro ele age conforme as forças malignas. E que Deus ia permitir isso acontecer no Brasil, mas não quer dizer que ele aprova o presidente Bolsonaro, até porque a pergunta que ninguém consegue fazer é, se Satanás está tendo prosperidade com o Bolsonaro, por que será que ele está tendo prosperidade com esse presidente? Porque nesse presidente ele encontrou um terreno fértil para fazer tudo o que ele quer. Então, nesse caso, o que Deus está revelando para a irmã e ela não entendeu, é que além da gente orar para isso sair, já que isso é coisa do inferno, toda essa equipe que está absorvendo o maligno também tem de ser tirada. Esse é o verdadeiro sentido da profecia dessa irmã. Não é que a gente agora, então vamos orar para o diabo sair e o presidente poder governar, porque o presidente sem o diabo, ele tem ideias que vão totalmente contra o Espírito de Jesus. Né? Eu acho engraçado os evangélicos orarem tanto e não conseguirem compreender que a resposta da oração deles tem a ver com isso. A retirada dos espíritos malignos que estão mandando na nação, mas também a retirada dessa equipe que foi forma para receber todos esses espíritos malignos. Você duvida? O que há num presidente que, independentemente dos espíritos que estão coordenando, o presidente, olha, os ministros que ele mais ama, o ministro do meio ambiente, que desde que assumiu está acabando com o território nacional, com os recursos naturais, fazendo coisas terríveis, que até o diabo fala assim, puxa, eu não contava com isso, hein, ministro do meio ambiente.
mas eu acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais, de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Ele tem o outro ministro querido dele, é o ministro da Educação, que parece que só foi colocado lá para desmontar a educação. Aquele homem detesta a educação, ele tem um discurso de proteger as criancinhas, mas ele detesta todo o processo educativo, porque ele detesta inclusive a ciência. Ele quer colocar lá algo dele, as crenças dele. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. O que me trouxe até aqui? Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. Leva o tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano só tem que acabar com esse negócio de povos e privilégios. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, é evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando. Olha que terreno fértil para esses demônios que a irmã viu atuarem. Você tem uma ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos que não gosta dos direitos das mulheres, que na reunião ministerial, você vai ver aí, na reunião ministerial ela chega com uma mentira. Mentira por quê? Porque ela chega sem prova nenhuma dizendo que o pessoal da esquerda está infectando os indígenas para a gente ficar com dó dos indígenas. Ela diz isso numa reunião e não mostra nada. Sou pastora, fui ordenada pastora muito cedo, quando havia uma necessidade muito grande no interior do Nordeste do Brasil, de missionários, e eu estava lá, minha igreja ordena pastores, e eu estava lá, fui ordenada muito cedo, mas eu sou advogada, eu sou mestre em educação também, sou mestre em direito constitucional, direito da família, e eu trabalho há 14 anos no Congresso Nacional como assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI
e me reuni com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Quer dizer, se a gente vê agora do eu ouvi falar, parece que é isso, cadê as provas? Ainda mais nesse país que quando eles querem, eles conseguem gravar tudo, toda a trama de alguém que está fazendo isso. Aí ela não gosta dos direitos dos indígenas, ela não gosta dos direitos das mulheres, e a ministra Damares eu acompanho pelo menos desde 2011, quando ela ia de igreja em igreja no país inteiro falando muitas mentiras sobre os governos anteriores. Ela falava verdadeiras mentiras contraditórias. Mas eram mentiras escrachadas, onde as pessoas caíam nessas mentiras. E ela também tem o espírito do anticristo, quando ela fala assim, agora é a igreja que está no poder. Assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida. Nós hoje temos 78 deputados federais evangélicos e 3 senadores. Estamos indo para o 4º senador agora nos próximos dias. Se a gente for ver a nível de representatividade, nós já deveríamos ter um número maior, em torno de 100 deputados, deveria ser no mínimo 100 deputados, porque nós somos um número muito grande no Brasil de evangélicos. Olha, Cristo nunca quis o poder terreno. Então, uma igreja que se orgulha de estar no poder é uma igreja meretriz, é uma igreja anticristo. E a ministra Damares, ela tem essa ideologia, isso é coisa do diabo. Tá vendo? Então, a gente tem que orar assim, igual a irmã recebeu a revelação, mas a interpretação que ela faz está totalmente equivocada. Você que me acompanha pode conferir isso. Em que momento Deus falou com ela que ele era a favor do presidente, que ele queria proteger o presidente? Ele só mostrou para ela que o presidente estava agindo com o diabo do lado. E o diabo só está ali do lado porque o presidente tem um coração todo prontinho para receber todas as coisas do inferno, conforme eu te mostrei aqui agora. Pouquinhas coisas. Olha só, o presidente se orgulha de nomear um secretário, um diretor do Instituto Palmares, da Fundação Palmares, que ele quer criminalizar quem fizer denúncia sobre racismo. Veja se isso não é coisa maligna. Precisamente neste dia o mundo está às voltas aí com a morte daquele negro americano, morto injustamente por policiais brancos. E aí você tem no Brasil um secretário, um diretor da Fundação Palmares, que é contra os direitos dos afrodescendentes brasileiros. Zomba disso, inclusive. A família dele tem vergonha dele. A ministra Damares, quem era uma pessoa querida por ela? Era uma tal de Sarah Winter, que só saiu depois de tanta pressão. A Sarah Winter é alguém que já carrega no sobrenome ideias nazistoides, por assim dizer, né? Porque era alguém que ajudou o Hitler nos seus regimes nazistas. Uma pessoa que xinga ministro do STF com palavrões vergonhosos e ameaça até as empregadas desse ministro. Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir para sair. E você vai dizer o quê? Que isso são anjos do Senhor? Isso são demônios ou pessoas infestadas de demônios. No Brasil a gente está vivendo com isso, né? Esse vírus que está aí levando neste dia quase 30 mil vidas. E essas pessoas que estão se deixando, olha só que coisa mais demoníaca, no momento de pandemia o presidente simplesmente não coloca nenhum ministro da saúde. Não tem ministro da saúde. Ele vai deixar, sim, aquele homem lá da logística do Exército para distribuir a cloroquina que eles mandaram fazer, mas não tem ministro da saúde, não tem orientação. Quer dizer, são práticas do presidente. E o diabo só do lado diz assim, vai lá, parceiro, vai fazendo assim, que é assim que eu gosto. Então, se a nossa batalha espiritual consiste em mandar para fora todo esse exército maligno, a nossa batalha humana consiste em exigir a saída desse governo. Aí os crentes iriam mostrar que tem discernimento profético e discernimento político e social. É isso que a gente aprende aqui nessa experiência de Josué com o anjo, né? Então, a pergunta que a gente deveria fazer é: por que Satanás prospera contra esse presidente? Né? Ou por que Satanás tem prosperado contra as nossas ideias
que são fundamentalistas exatamente por não estarem no fundamento que é Cristo. Porque Cristo não tem sido o espírito das nossas profecias, mas sim os nossos egos, os nossos preconceitos. Está todo mundo ainda preocupado com o aborto de embriões e ninguém está nem aí com as quase 30 mil vidas que estão indo embora neste dia, com o vírus. Olha só, que coisa contraditória, né? Enfim, eu gostaria de finalizar com você pensando nisso. Primeiro, a gente não vê Deus defendendo liderança política, ideológica em nenhuma profecia, nem bíblica, né? Num contexto de teocracia de Israel, onde o rei era colocado por Deus, os sacerdotes vinham de uma dinastia, de uma geração da tribo de Levi, e os profetas eram tirados ali para falar com eles, os profetas confrontavam as autoridades reais e as autoridades eclesiásticas. Aí a gente está no Brasil, onde os profetas estão aí emergindo, não sei de onde, para ficar defendendo um presidente que não está nem aí para o que Deus realmente quer que um presidente faça. Ele é tão parceiro do maligno, conforme a irmã viu, que até pessoas, por exemplo, João Dória, que não é um ser humano tão exaltante ou elogiável assim, ele está fazendo o que um homem público deveria fazer, tentando cuidar da saúde de São Paulo. O Wilson Witzel, que adora matar gente pobre e fraca, estava tentando agir conforme um governador tem que agir, mesmo em meio às politicagens deles. Não é porque o Wilson Witzel foi flagrado fazendo operações erradas na saúde que o presidente agora passou a ter o direito de nem ter ministro da saúde. Olha o jogo maligno. Veja se isso não é maligno. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é um homem que faz aquilo tudo de caso pensado, porque ele não precisa pensar, ele vai agindo conforme o espírito estranho que o habita. Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mãe agora, é pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta, família, e ponto final. Ele solta uma frase, ele bebe um copo de leite, ele coloca um secretário que faz uma performance nazista e ele vai passear no comércio em Brasília, mas ele não vai lá nos rincões da favela, nem nos rincões dos hospitais verificar o que está acontecendo. Ou seja, ele está fazendo campanha política. Você quer coisa mais maligna do que isso? É o parceirinho com a mala na mão do lado dele. E aí o Espírito Profético nos manda orar para tirar esses demônios e nos manda agir, porque no sentido humano a gente paga o salário desse governo, de toda a sua equipe. E eles têm de sair, porque todos eles cometeram crime. Agora, a gente tem que orar, porque na hora que as forças malignas saírem, o presidente vai cair. Porque ele não está sendo sustentado por Deus, não, ele está sendo sustentado por Satanás. É o que essa irmã viu e não entendeu. Primeiro vamos entender a quem que o Bolsonaro quer armar, não é? Uma pistola, um revólver barato produzido no Brasil custa R$ 3.500. O mais barato, e 100 milhões de brasileiros ganham R$ 430 por mês por cabeça. Para comer, para pagar aluguel, para tomar remédio, para pagar ônibus, para pagar, enfim, água, para pagar energia, para pagar eventualmente a conta do pré-pago, do celular. Então, quantos brasileiros estão de fato na hierarquia do seu drama social, econômico, familiar, preocupados em se armar? Eu diria a você, conhecendo o povo brasileiro com a minha alma, como eu conheço, é que ninguém. Sabe a quem o Bolsonaro quer armar? A SS dele, a Gestapo dele. E eu espero que você entenda. Então, os profetas eles sempre questionam o status quo. Né? E eles questionam no nome do Senhor. Profetas do status quo são profetas falsos, são falso profeta. Igual a gente tem o presidente agindo de acordo com o demônio, um Silas Malafaia no Rio de Janeiro defendendo o presidente 24 horas por dia. E querendo fazer comparações com a Europa e com a América que está no inverno. Isso é uma piada, isso é uma covardia com o povo brasileiro. E o presidente Bolsonaro está correto no que ele está falando. Está correto. Blá, blá, blá. Deus abençoe a todos. Um presidente que eu quero que você me responda. Nem sei se vou deixar comentário aberto para esse vídeo, mas eu quero que você me responda. O que é que o presidente da República atual fez pela sua vida?
Não vem com essa história de, ele tirou a corrupção do país. Ele não tirou a corrupção do país, ele vem de uma outra corrupção. Por isso que ele nem precisa mais se corromper, porque ele já é um homem rico, todas adquiridas com dinheiro público do passado dele que você não conhece. Isso nunca aconteceu na história da República, que eu acompanho de perto há 40 anos. O Diário Oficial da União, de anteontem, entra no Google e veja. Saiu com 16 páginas, o senhor Jair Messias Bolsonaro trocou 99 chefes nos diversos estados e hierarquias da Polícia Federal. Esse é o golpe que um bandido como o Bolsonaro tem coragem de fazer, aparelhar as instituições. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Bolsonaro roubava salário de funcionário fantasma do gabinete dele. Eu fui colega contemporâneo na legislatura 2006-2010. Quem achar que eu estou exagerando, entra no portal da transparência e compara os gastos do deputado Ciro Gomes com o deputado Jair Bolsonaro. E esse era o único dinheiro que ele tinha para administrar. Ele foi que ensinou esses filhos bandidos dele a roubar. Tinha irmão ganhando dinheiro sem trabalhar. Esse Eduardo, que é outro fascista, nazistinha que ele criou, era funcionário fantasma do gabinete do Roberto Jefferson. Vem de longe, eu conheço essa gente toda, por isso que eles têm horror a mim, eu sou o pior pesadelo deles. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. Isso é que explica por que ele está pirado. Então, o chefe desse banditismo, que pega dinheiro sujo, até do estrangeiro, eu tenho provas do que eu estou dizendo, e bota para fazer mentira, para esculhambar, para desmoralizar, para destruir reputações, para propor essas maluquices de fechar congresso, de comprar material para esses nazistinhas que estão pegando corda, isso tudo tem uma banda de empresários. E o inquérito das fake news apurou tudo isso tudo já se sabe, agora nós estamos só na fase de prova. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. Esse filho dele lá do Rio de Janeiro é ligado à milícia, como ele, Bolsonaro, é ligado à milícia. Esse Queiroz é ladrão, tem 10 homicídios nas costas. O cara que matou a Marielle é íntimo amigo do Bolsonaro, tinha a mulher e a mãe dentro do gabinete do filho. E as investigações estão chegando perto, por isso é que ele está enlouquecido. E aí não percebe. Eu quero saber o que ele fez em prol da sua vida. Né? Porque até os R$600 que estão sendo pagos aí, só foram pagos por intervenção do Congresso, porque o presidente não queria pagar, o presidente quer que o país morra. Existem, né, falas nas reuniões mostrando isso. Deixa o pessoal morrer, isso vai passar. Não tem esse negócio, essa frescurada de home office. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso? Falei para minha esposa, se tiver qualquer coisa, eu vou tomar 1 litro de hidrocloroquina, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Eu acompanho os números diariamente. Eu vejo que os óbitos, eles chegaram diários, passaram de 200 durante alguns dias, 4, 5 dias, mais de 200 pessoas sendo mortas. De uns 4, 5 dias para cá, esses óbitos caíram bastante, já não chegam mais na casa de 200. A minha sensação, de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o tal do famoso pico, que gerava tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou. Né? Enfim, avalie essas situações. E aqui nessa meditação de Josué, que acabou tomando um contorno político por causa da profecia da nossa irmã, que eu quero deixar bem claro, eu creio na profecia dessa irmã. Tanto quanto tenho certeza que ela fez uma interpretação totalmente errada. Por isso que eu coloquei aí para você no vídeo só a profecia que ela recebeu, não o que ela pensa que seja. Porque todos nós podemos nos enganar nas profecias que recebemos. A gente precisa ouvir a profecia, agora deixa eu ver, Senhor, continue me dando entendimento das coisas que vão acontecer. Porque até quando o Senhor está diante de nós, a gente é limitado, a gente é humano, a gente vê o que quer, a gente entende o que quer. E a profecia é muito objetiva. Bolsonaro está agindo conforme um espírito maligno, terrível, está mandando ele agir. E um espírito só está mandando ele agir exatamente porque Bolsonaro não é inocente. Ele é só uma forma muito aberta a receber influências malignas. E aí Deus, no máximo, permitiu. Mas Bolsonaro não é um homem do conselho divino, não. Ele até será,
Se toda a igreja se ajuntar e orar, e aí esses espíritos malignos saírem da nação e o Bolsonaro cair, aí ele vai se converter. Porque eu tenho dito, o Bolsonaro, ele é um anticristo. Ele não é o anticristo, mas ele é um dos. E então ele tem chance de conversão. E a chance de conversão dele passa pela sua queda. Quando ele cair desse governo, ele tem a chance de cair em si, caso ele caia em si e se arrependa. Por enquanto, todo evangélico que está defendendo esse homem no poder, governados por demônios, está fazendo também o papel do diabo e do falso profeta. Vamos alisar o povo, porque o povo precisa crer no presidente. Porque todo profeta que defende o status quo, ele está sendo falso profeta. Procure na Bíblia se algum profeta defendeu reis que estavam fazendo coisas erradas. Não teve. O rei, quando fazia coisa certa, o rei Davi foi um rei maravilhoso. Tinha profeta defendendo Davi, não precisa. O rei, quando ele está fazendo o que é certo, ou o presidente, eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles. Por isso que ele não precisa de profeta para falar, ore pelo rei. Não, homem público, seja homem, assuma. Né? Ou pessoa pública, sendo homem ou mulher, assuma a sua obrigação como pessoa pública. Não precisa nem de profeta para ficar exaltando você sobre o povo. Então, quando um rei desse recebe o profeta para ficar exaltando sobre o povo, esse profeta é um falso profeta. Agora, quando um rei ou presidente ou líder que quer que seja recebe pessoas que no nome do Senhor está apontando seus erros, aí esse profeta é o profeta verdadeiro. Pensem nisso. E foi isso que a gente teve que pensar aqui, né? Josué recebe Jesus. Ele pensa que pergunta se Jesus era dos dele ou dos outros. Aí depois ele descobre que tratava-se de um ser espiritual. Ele adora essa pessoa que ele pensava que era anjo. E aí o ser que fala com ele fala assim, tira a sandália dos seus pés, porque você nem está adorando um anjo, está adorando algo maior do que o que você pensa que seja anjo. Isso tudo para a gente entender que o Brasil está cheio de pessoas buscando de verdade ao Senhor. Mas sem perceber, eles estão praticando atos de idolatria, como Josué aqui estava fazendo. Mas apesar de tudo, Deus está mandando a gente se santificar até que Ele se revele a cada um de nós. E a revelação de Deus no Brasil passa por aí. Toda a cristandade descobrir que tinha muita gente aí dando apoio a um governo que está sendo governado pelo inferno. Eu sei que o Cabo Daciolo tentou avisar isso. A irmãzinha que recebeu uma visão do Senhor, mas deu a interpretação dela. E eu te convido a usar o discernimento. Como é que você usa o discernimento? Toda profecia precisa vir acompanhada da sabedoria. A minha pode ser uma ferramenta. Mas você pode procurar outros aí. Tem muita gente boa falando no nome do Senhor. Eu não quero ser exclusivista aqui. Mas eu posso te dizer. Eu estou falando aqui no nome do Senhor. E quem tiver de crer por esta boca, crerá. Que o Senhor te abençoe e que o discernimento venha sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome do Deus de Josué, desse varão de guerra contra as hostes infernais. Para sempre. Amém.